Olá, hoje no Almanac Jurídico nós recebemos a bióloga Maria Mercedes Bendatti, a coordenadora do Programa Municipal de Prevenção à Dengue. Boa noite, Mercedes. Boa noite, Jorge. Que bom tê-la aqui hoje no Almanac Jurídico para tratar desse assunto importante, né? Tá chegando aí a primavera, né? E, Mercedes, o que afinal de contas é a dengue? O que é isso? É tão grande assim o problema? A dengue é uma doença, né, que tem um impacto muito grande em saúde pública. E no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente tem visto que nós temos recorrentes epidemias dessa doença. Então, para explicar melhor o que é, né, a dengue é uma doença de origem viral, é causada por um vírus e transmitida por uma espécie de mosquito, que é uma espécie chamada Aedes aegypti. Então, para a gente ter a dengue, a gente precisa ter esses elementos, precisa ter um mosquito, o vírus e pessoas, né? E até 2009, a gente estava aqui no Rio Grande do Sul, uma situação em que nós tínhamos a presença desse mosquito, que é o vetor da doença, em alguns municípios, mas esse mosquito não estava infectado pelo vírus. E a gente teve, né, em 2010, já nesse ano, a ocorrência de alguns casos, né, de dengue autóctone, quer dizer, transmitidas aqui mesmo, contraídas no próprio estado do Rio Grande do Sul. E essa situação, então, nos torna, em termos de cenário da doença, né, muito mais, traz mais risco, né, para a população, que antes não estava exposta a essa situação, a essa doença que tem, como eu falei, né, uma implicação muito grande para a saúde pública. Então hoje tem uma dengue gaúcha. É uma dengue e um mosquito, né, que já está adaptado com esse nosso frio, né? Então a gente continua tendo o mosquito da dengue, mesmo nessas condições, como a gente diz, né, de inverno, ainda encontramos larvas do mosquito. E esse é um fator importante também para a gente entender por que essa doença acaba tendo uma permanência e um impacto tão grande na saúde da população. Essa espécie de mosquito, ela é muito adaptada ao ambiente urbano. Como a gente sabe que hoje praticamente 80% da população brasileira está em cidades, né? Esse processo de urbanização trouxe, né, de alguma forma, foi muito rápido, e as condições ambientais nas cidades não foram da mesma forma implementadas com as condições adequadas. Então nós temos locais em que falta saneamento, né, abastecimento de água regular, ou o recolhimento de resíduos sólidos de lixo não é adequado, e tudo isso representa para o mosquito opções ou locais adequados para a sua reprodução. Esse mosquito tem características diurnas também, né? Sim, é uma diferença em relação a outras espécies de mosquitos, que às vezes a gente está mais acostumado, mas isso é importante a gente lembrar também. O mosquito, a gente quando fala mosquito, a gente está pensando num inseto, né, o adulto, aquele que a gente imagina zumbindo, voando, né, como um pernilongo. Mas a maioria das pessoas às vezes desconhece que um mosquito ele tem uma outra fase de vida, que nós chamamos de fase aquática, que é uma fase que a maioria de nós não vê, né? É quando o mosquito coloca os seus ovos e precisa de água, né, para desenvolver as larvas e a pupa, né? E os ovos do mosquito, eles são colocados normalmente na borda de recipientes, na parte seca, e podem ficar viáveis até cerca de 1 ano depois, tá? E quando tem água, quando tem chuva, ou quando alguém rega, por exemplo, um vaso, aqueles ovos se desenvolvem e continuam aquela fase de larva e pupa que é antes de chegar ao mosquito adulto. Isso independe do clima? Independe se tiver, por exemplo, se está no inverno, se é esse frio que a gente fez esse ano? O que a gente tem visto é que mesmo em condições de temperaturas mais baixas, a larva se desenvolve. E aí eu destaco também assim, a gente fala no frio do nosso inverno, mas o nosso frio ele não é contínuo. Nós temos às vezes uma manhã que começa com 4 graus, mas no meio da tarde já está 15 graus. Né? Então não é um cenário assim de 48 horas ou uma semana toda com temperaturas abaixo de 10 graus.
né? Então, dessa forma, a gente tem visto que essa espécie tem conseguido se manter, né, nesses ambientes. A gente sabe que às vezes é complicado, as pessoas não facilitam muito o acesso até as residências a isso. Mercedes, as pessoas às vezes têm medo também. Como é que estão identificados esses nossos agentes? Realmente é uma questão que a gente tem procurado sempre, né, esclarecer. Os agentes de combate a endemias da Secretaria da Saúde, eles estão sempre com um uniforme, que é constituído por um jaleco, um colete, com a identificação, né, da Prefeitura, da Vigilância em Saúde. Eles têm crachá, eles também têm boné, chapéu, camiseta, usam mochilas com todo o material de coleta e material de anotação específico do trabalho. E sempre que só houver alguma dúvida em relação à identidade desse agente, nós recomendamos que ligue para o telefone 156, tá? Que é o telefone que é a porta de entrada para denúncias, reclamações, essas informações da Prefeitura de Porto Alegre, e que a pessoa então pode ter acesso, vai ser informada se aquele agente, né, realmente consta da nossa equipe, né? Bom, e as ações de prevenção? As ações de prevenção são basicamente essas ações de controle de recipientes, de locais onde possa estar tendo o acúmulo de água, né? As pessoas façam isso como uma rotina na sua vida, né? Que tenham esse hábito de acompanhar, de revisar no pátio, mesmo nas áreas internas das suas casas. Às vezes a gente tem um vasinho com água que fica permanentemente lá, né? Outros locais que possam ter água que a gente esquece. E lembrar isso, que esse é um mosquito, uma espécie que está muito acostumada ao ambiente doméstico, vai estar dentro das nossas casas porque ele precisa, né, do sangue das pessoas, e com isso então a gente tem que manter o controle, né, dos criadouros. E se eu tenho dúvidas? Se eu não sei, por exemplo, se a minha piscina está suja, se a minha calha está entupida, se eu tenho dúvidas se eu devo agir nisso, ou se talvez ali não é necessário, como é que eu me informo com a Prefeitura? Bom, o telefone 156 vai ser também uma porta de acesso, né? E sempre que tiver um agente de combate a endemias no bairro, estiver visitando o seu imóvel, por favor, deixe ele entrar, né? Porque é um agente que vai poder dar essas orientações, dizer o que é a situação de maior risco, né, naquela casa, naquele local de trabalho, porque eles estão capacitados para orientar, né, a população, para que esse possa ser um procedimento adotado permanentemente por cada um de nós, porque o risco dessa doença é justamente nós ignorarmos esses cuidados e que aí a dengue tem uma repercussão muito grande em termos de saúde pública. Maria Mercedes Bendatti, a coordenadora do Programa Municipal de Prevenção da Dengue, foi um prazer tê-la aqui. A gente vai reforçar bastante o site e os telefones para que as pessoas possam tirar outras dúvidas que surjam em relação a isso, né? Torcendo para que essa batalha seja vencida. Que bom tê-la aqui, nossa bióloga Maria Mercedes Bendatti, coordenadora do Programa Municipal de Prevenção à Dengue. Foi uma honra tê-la no Almanaque Jurídico. Muito obrigada, também foi uma satisfação estar aqui no programa. E é muito importante a gente divulgar e reforçar essa questão da participação de todo mundo, né, nessa questão da prevenção da dengue. Bom, e nós torcemos para que este pequeno exército vença a batalha. Com certeza. Obrigado pela sua audiência. Eu gostaria de lembrar que o Almanaque Jurídico, nessa época de campanha eleitoral e programa eleitoral político, nós estamos um pouquinho mais tarde esperando você às 11h30 aqui todos os dias com um assunto novo no Almanaque Jurídico. Boa noite.